Olá pessoal, bem-vindos ao Visual Studio 2008. Bom, eu vou fazer toda a apresentação do curso com um Visual Studio que eu tenho instalado aqui em minha máquina. A única diferença para vocês, como o Visual Basic Express 2008 é um pedaço, o Visual Basic é um pedaço do Visual Studio, ou seja, é uma das linguagens que compõem o Visual Studio como um todo, né? A interface é muito parecida entre eles, nós não vamos ter dificuldade nenhuma. Vocês aí vão, a única diferença é que para vocês vai aparecer aqui o Visual Basic, né? E para mim aqui vai aparecer o Visual Studio, talvez com um ou outro objetinho a mais, que nós não vamos abordar porque se trata de uma outra linguagem. É provável que eu até comente aqui, mas a gente não vai aprofundar porque não é necessário e não faz parte desse curso. Bom, como eu falei, o Visual Basic ele faz parte do Visual Studio e é uma das linguagens do Visual Studio. Bom, a interface que aparece para vocês é muito parecida com essa aqui que aparece para mim, né? E do lado de cá, aqui eu tenho os meus recentes projetos, ou seja, meus projetos recentes. Então você, por exemplo, ontem você trabalhou numa aplicação que você está desenvolvendo de catálogo telefônico, por exemplo. Hoje, quando você abrir o seu Visual Studio ou o seu Visual Basic Express, vai aparecer aqui a tua aplicaçãozinha. Se você clicar aqui na opção com o nome do teu projeto, ela vai abrir e você vai dar continuidade no teu trabalho, vai continuar a desenvolver o teu projeto. Muito bem. Aqui embaixo eu tenho uma área aqui que é como se fosse um help, né? Então você tem opções como, por exemplo, como eu faço, o que é de novo no Visual Basic aqui, né? Nesse trecho aqui ele vai falar sobre novidades dessa nova plataforma 2008 do Visual Studio, né? Algumas delas nós vamos estar abordando nesse curso e explicando algumas mudanças que ocorreram. E outros detalhes, aqui ele fala como criar a sua primeira aplicação, numa aplicaçãozinha bem simplesinha, a gente também vai fazer isso aqui no curso, dentre outras que a gente vai estar executando também. Então aqui tem um help que você pode consultar para aprender o Visual Basic, para conhecer o Visual Basic. Bom, eu recomendo também para quem quer se tornar e gostar da linguagem e quiser se tornar um programador em Visual Basic, né, frequentar as páginas do MSDN da Microsoft e se cadastrar lá como um dos participantes do MSDN. MSDN é a comunidade da Microsoft de desenvolvedores que trocam, naturalmente tem fórum, tem webcasts com participação dos que estão cadastrados. Você recebe comunicados também por RSS, você pode receber por e-mail, comunicados sobre as últimas novidades sobre a sua linguagem de preferência, né? No caso aqui, Visual Basic. Muito bem. E do lado de cá? Do lado de cá, eu posso autorizar o recebimento de RSS. Então, se você estiver logado na web, você pode, através de um clique aqui, se cadastrar e autorizar o recebimento de feeds, de RSS feeds, com as últimas mensagens sobre o Visual Studio, o ambiente de desenvolvimento do Visual Studio. Então você recentemente, frequentemente, quando você abrir o seu Visual Studio, nessa caixinha aqui vão aparecer as últimas notícias, as últimas novidades sobre o Visual Studio, sobre o seu ambiente de desenvolvimento. Bom, a sua versão é um Visual Basic Express Edition. É uma versão que a Microsoft disponibiliza para quem está aprendendo, para quem está começando a conhecer, para quem quer conhecer gratuitamente aquela linguagem. Então, da mesma forma que existe um Visual Basic Express Edition, existem também para as demais linguagens do Visual Studio uma edição Express, né? Uma edição menor um pouco, para você conhecer a linguagem, conhecer um pouco o ambiente de desenvolvimento, até para decidir se é essa linguagem que você quer mesmo se aprofundar ou não, ok? Muito bem. Então vamos começar agora abrindo o nosso primeiro projeto. Bom, você aqui dentro de File, na opção File do menu,
você tem aqui um New Project, é a primeira opção. Depois nós vamos dar uma olhada aqui nas outras opções, mas inicialmente vamos criar um novo projeto clicando em New Project. Quando eu clico em New Project, aqui nós vamos ver alguma diferençazinha. Por exemplo, vocês aí devem estar enxergando essa tela aqui, né, que é a tela do Visual Basic do ambiente Windows aí. E aí você tem aqui a principal opção que nós vamos estar trabalhando, que é o Windows Forms Applications, ou seja, uma aplicação de formulário para o ambiente Windows, para o sistema operacional Windows, né? Uma telinha de formulário. As outras opções não vão ser abordadas nesse curso, dizem respeito a um aprofundamento maior do Visual Basic, provavelmente algumas delas nós vamos estar abordando no curso avançado de Visual Basic. Ok? Então nós vamos sempre focar nessa aqui, que é o Windows Form Application. Como eu estou com o Visual Studio, eu tenho aqui uma abrangência maior que eu vou mostrar para vocês. Olha. O Visual Studio ele me permite desenvolver também em ASP, que é uma outra linguagem de programação, e uma linguagem bem voltada para o web. Então, ASP simples, ASP com Ajax, e outras linguagens também você vai encontrar aqui. Inclusive, ele vem com o banco de dados SQL e várias outras opções. Eu estou passando aqui para você ver, inclusive ele vem com um módulo aqui para criar o workflow, fluxo de trabalho, né? É muito fácil de criar e você acaba com a ajuda do SharePoint montando facilmente um workflow para a sua empresa. Toda a parte aqui de banco de dados, como criar um banco de dados em SQL. SQL Server é o banco de dados da Microsoft e acompanha o Visual Studio. E outras linguagens também você encontra aqui, por exemplo, C Sharp, toda a parte aqui de programação de C Sharp, Visual C++, né? De forma que você pode, quando você for montar o teu projeto, você pode em um mesmo projeto ter alguma rotina feita em C++, ter grande parte feita, por exemplo, em janelas de Visual Basic e até ter alguma coisa em C Sharp. Você pode ter tudo misturado dentro do teu projeto, se for uma necessidade do teu projeto, né? Bom, no caso aqui, nosso foco é o Visual Basic. E como eu falei antes, a gente vai estar focando aqui em Windows Forms Applications, ou seja, aplicações para formulários Windows. Então vamos clicar e vamos abrir aqui, com dois cliques em cima de Windows Form Application, eu abro o meu primeiro formulário e vou começar a aprender um pouquinho mais sobre essa interface gráfica que é o Visual Studio 2008. Muito bom. Aqui eu tenho já o meu formulário. Essa área aqui é um formulário, uma janelinha do Windows, que é aonde eu vou iniciar o desenvolvimento aqui da minha aplicação. Então, as aplicações de Windows, todas elas são baseadas em janelas, né? Daí vem o nome Windows. Então, isso aqui é uma janela, é um formulário, também chamado aqui pelo ambiente de desenvolvimento de um form, né? Ou um formulário, ou então uma janela. Então, a janela de Windows ela tem essa característica, né? Ela tem borda, né? Se bem que você pode configurar para retirar, depois nós vamos ver isso. Ela tem aqui os botõezinhos de controle dela para fechar, maximizar e minimizar a janela. Também você pode optar aqui se eles vão estar disponíveis ou não, depois nós vamos ver como, né? E aqui está o meu formulário, né? Esse botão aqui é o botão de Start, é o botão de executar o meu formulário, ou seja, ele começa a processar e bota em funcionamento a minha aplicação. Então, é um botão que vocês vão usar muito. Ele, junto com esse aqui do lado, que é o de stop, esse de pause nem tanto, mas o de play para executar e o de stop vai ser muito usado. Então vamos apertar o play e vamos ver o que acontece. Muito bem, quando eu clico em play, eu vejo que ele jogou aqui a minha janelinha já na minha tela aqui e ela já está funcionando, é como se fosse uma janela aqui do Windows em execução. Naturalmente não tem nada, não tem botão, não tem campo de texto para digitar, não tem nada.
mas ela já está aqui e já está executando, né? Bom, vamos fechar a nossa janela, ou eu posso fechar aqui no X, né, de fechar da janela, ou eu dou um stop aqui no quadradinho. Eu vou dar um stop aqui no botão de parar e para a minha aplicação de executar. Bom, continuando a analisar a interface, pelo lado de cá, pelo lado direito da tela, eu tenho aqui uma área aqui chamada Solution Explorer. Essa área aqui, ela é uma área que é um explorer da minha solução. Ela vai mostrar todas as janelas, todos os formulários que eu tenho. Pode ser que numa determinada solução ou numa determinada aplicação que eu esteja construindo, eu tenha um conjunto de formulários, não um só, mas um conjunto. Imaginem, por exemplo, um catálogo de videolocadora. O que você precisa construir para um sistema de videolocadora? Você precisa construir um catálogo de clientes, você vai precisar de um formulário para catálogo de clientes, você vai precisar de um formulário para cadastrar os filmes, um outro formulário para registrar as operações de entrada e de saída, um outro formulário para registrar pesquisas, para efetuar pesquisas e assim por diante. Então eu posso ter aqui um conjunto de formulários. E essa telinha Solution Explorer, ela me permite de visualizar tudo que eu contenho dentro da minha aplicação ou dentro da minha solução, como chama o Visual Studio. Ok? Então aqui eu tenho a minha Windows Application, está aqui a minha Windows Application, e eu tenho o meu formulário, que faz parte da minha Windows Application. Eu tenho também o My Project. O My Project, dois cliques sobre ele e ele me mostra aqui do lado. Depois a gente vai detalhar um pouco mais em alguns capítulos para frente, né? Mas são parâmetros básicos da minha aplicação. Aqui eu boto, por exemplo, o nome que eu quero que a minha aplicação assuma, e eu coloco eu posso definir o ícone da minha aplicação e algumas outras definições, a gente vai ver isso mais para frente. Então vamos voltar para o formulário. Como é que eu faço para voltar para o formulário? Olha, fácil. Ou eu clico aqui, aonde está Form, ou então eu clico na minha abinha que eu tenho aqui em cima, uma aba de Form 1 Design, ou seja, eu volto para a parte de Design, ou seja, para a parte de desenho da tela, e me aparece o Form 1 novamente, tá? Então, eu consigo, nessas abas, navegar desde a página inicial de Start até todos os formulários que estejam aqui abertos e selecionados. Muito bem. Voltando aqui para o lado direito, eu clicando no meio dessas duas janelas, eu posso regulá-las, ou seja, eu posso subir aqui, aumentando essa área de visualização aqui. Bom, e essa área de baixo é uma área muito importante. É a área de propriedades. Então, dentro dessa área aqui, eu tenho todas as propriedades do objeto que está selecionado no momento. Ora, qual é o objeto selecionado no momento? É o próprio formulário, porque eu não tenho ainda, por enquanto, nenhum outro formulário na minha tela, nenhum outro objeto na minha tela. Então, o meu formulário é quem está selecionado. E eu reparo isso vendo aqui as marquinhas aqui dos quadradinhos aqui circundando ele aqui, né? Eles servem também para regular o tamanho do formulário. Então, eu posso mudar aqui o tamanho, né? Mas o formulário ele está selecionado. Então, todas essas propriedades que aparecem aqui são do formulário. Então, olhem que interessante. Esse formulário ele tem uma série de propriedades, uma série de possibilidades de configuração, né? Uma propriedade é o texto do formulário. O que acontece se eu mudar o texto do formulário? Eu vou colocar aqui, por exemplo, catálogo de filmes. Vejam o que acontece. Catálogo de filmes se tornou aqui o meu título da minha janela. Então, a propriedade text, ela preenche, quando eu coloco aqui qualquer texto que eu quiser,
preenche automaticamente a minha barra de títulos da janela, tá? Eu tenho aqui N outras propriedades. Vamos ver rapidamente algumas aqui. Por exemplo, eu tenho um auto size que vai permitir ou não a mudança de tamanho da janela. Eu tenho um backcolor. O que é o backcolor? O backcolor vai permitir eu regular a cor da minha janela. Bom, reparem que eu tenho aqui alguns padrões de cores. Eu tenho o padrão de cor System, que é um padrão do sistema operacional. Eu tenho o Custom. Ah, tá aqui. O Custom é o mais fácil de usar. Por quê? Porque você escolhe a cor que você quiser. Independente do meu sistema operacional, a minha tela vai ser sempre verde, por exemplo. Eu escolhi aqui Green, verde, então a minha tela sempre vai ser verde. Se eu executá-la, eu clico aqui no botão de Start, ela já está executando e aqui está uma tela de Windows com fundo verde. Voltando para lá, eu dou um stop, paro a minha aplicação, voltando aqui para o backcolor. Bom, então nós já vimos aqui que em Custom eu posso escolher a cor que eu quiser. E o que é então esse System? Esse System é o seguinte, quando você escolhe uma dessas cores aqui, que é normalmente, profissionalmente, o que se escolhe quando você quer escolher as telas de fundo da tua aplicação, você define que vai estar utilizando uma cor padrão do Windows. Tá? Então, por exemplo, se eu escolher aqui que eu quero Application Workspace, pronto, a minha tela assume esse fundo de cor. Tá? Isso significa que eu escolhi uma cor do sistema operacional. Ou seja, quando o usuário entrar no Windows, for em painel de controle, cores do ambiente, se ele mudar o padrão de cores do ambiente do sistema Windows dele, do sistema operacional, a sua aplicação também vai acompanhar a mudança escolhida pelo usuário. Ou seja, o teu padrão vai seguir o padrão que o usuário gosta de utilizar e não uma cor fixa, como foi aquele caso da verde aqui que eu tinha escolhido anteriormente. Se eu botar verde, independente do que o usuário escolha, vai ser sempre verde, sem chance para o usuário mudar. Se eu colocar branco, vai ser sempre branco. E assim por diante. Tá? Bom, eu vou deixar esse branco aqui, um branco smoke, um branco fumaça, como cor de fundo, e ela vai ser sempre dessa cor aqui durante a minha execução. Bom, continuando aqui, propriedades importantes também que a gente tem aqui. Eu tenho fonte para regular o tamanho da fonte da janela. Eu tenho o ícone que aparece na janela. Reparem que tem um ícone aqui no cantinho, né? Se você desenhar o teu ícone ou conseguir um ícone na internet, em qualquer pacote de ícones que você pode baixar da internet, você pode selecioná-lo aqui para a sua janela. Então, como selecionar? Fácil. Você clica aqui, ele já aparece esse botãozinho aqui do lado com três pontinhos. Então, esse botãozinho com três pontinhos, ele aparece em várias dessas propriedades e significa que se você clicar aqui, ele vai abrir uma caixa de diálogo para localizar um arquivo ou para localizar um ponto .ico, que é um arquivo de ícone. Ok? E você tem várias caixas de diálogo, por exemplo, quando você for escolher fonte, ele também vai abrir aqui, olha, três pontinhos, se você clicar, ele vai abrir uma caixa de diálogo padrão do Windows, né, para escolher o tipo de fonte. Então essa é normalmente a forma mais fácil aí de você preencher a sua fonte, a sua opção aqui. O que mais que ele possui aqui? Ele possui alguns controles também interessantes, por exemplo, Maximize Box. O que é isso aqui? Ele está marcado True. True em inglês significa verdadeiro. O contrário disso está aqui em cima, nessa outra propriedade locate, false, que significa falso. Né? E o Maximize Box com True. Se eu botar falso, o que será que acontece? Reparem que eu botei falso aqui. Vamos executar para ver o que acontece.
Bom, é o botão Maximize. Se eu clicar, ele está desabilitado. Reparem que conforme eu clico aqui, nada acontece. O Minimize, ao contrário, funciona. E o botãozinho de fechar também vai funcionar, porque eu não desabilitei. Então, essa opção aqui do Maximize Box, ele permite eu habilitar ou desabilitar aquele determinado botão. Por exemplo, aqui o Minimize Box desabilitaria o botão de Minimize. E assim por diante. Então, reparem que eu tenho N opções aqui. Eu tenho como deixar transparente, olha aqui, ó, se é opaco ou não, o percentual de opaco. Conforme eu diminuir esse percentual aqui, a minha tela fica transparente. Então façam esse teste depois, criem a sua janelinha e deixem ela transparente. O que mais que eu tenho aqui de interessante? Bom, o size, vocês já devem estar imaginando, como o próprio nome fala, é o tamanho da tela. E esse tamanho ele é medido em pixel. Então eu tenho 467 pixels de largura e 337 pontos ou pixels de tela de altura. Repare que quando eu mudo aqui o tamanho, ele automaticamente altera aqui o meu size. Tá? Então eu tanto posso mudar o tamanho aqui, como eu posso simplesmente vir aqui e alterar botando o número que eu quiser. E ele automaticamente altera aqui a tela. Então se eu tenho uma necessidade de deixar uma tela sempre com o mesmo tamanho, né, eu posso regular esse tamanho, em vez de regular na mão aqui, eu regulo ele colocando os valores aqui que eu quero. Muito bem, eu acho que nós vimos aqui os principais, pelo menos, da janela. Agora vamos dar uma olhada do lado esquerdo aqui da minha interface, nessa coluna de componentes aqui que se chama Toolbox. Tá? Pode ser que a coluna de vocês esteja escondida assim, né? Se ela está escondida, basta você passar o mouse em cima aqui desse botão Toolbox que ela aparece. E para fixá-la, para mantê-la sempre aqui, né? Pelo menos é assim que eu gosto de trabalhar. Você clica nesse botãozinho que parece uma taxa, uma taxinha, né? Você clica nele e ela fixa aqui do lado. Agora ela não vai mais esconder. Se você clicar de novo, aí ela volta a se esconder. Mas vamos deixar ela fixa aqui, porque nós vamos trabalhar bastante com eles agora. Você pode naturalmente regulá-la aqui, diminuir ou aumentar à vontade. Muito bem. Então vamos avaliar agora os principais objetos aqui desse toolbox. Bom, eu tenho um botão. Um botão, todo mundo sabe o que é e como funciona, né? É um botão, simplesmente você pode botar uma opção qualquer. Reparem que como eu coloco ele, eu clico aqui, puxo para cá e abro. Quando eu abro, aparece o meu botão aqui na minha janela. Né? Abro segurando. De forma que eu posso, olha, eu vou botar mais um botão. Cliquei aqui, trouxe para cá, clico, seguro e abro. Quando eu abro, eu posso regular o tamanho. Olhem que botão grande eu botei agora. O botão 2 ficou enorme e o botão 1 ficou pequenininho. Vamos apagar o botão 2. Muito bem, fiquei só com o botão 1 agora. Para apagar eu cliquei no objeto e apertei o botão Del. Tá? Bom, eu vou fazer uma pergunta agora. Qual objeto está selecionado nesse momento? Está selecionado o botão 1. Como eu sei isso? Eu sei por causa desses quadradinhos que aparecem aqui em volta dele. Tá? Se eu clicar no fundo aqui da minha janela, do meu formulário, vou clicar. Pronto. Reparem que agora o formulário está selecionado. É o objeto selecionado, agora é o formulário. Agora é o botão, agora é o formulário. Agora é o botão, agora é o formulário. Quando eu clico no objeto, ele muda o que está selecionado. E reparem também que quando eu clico no botão ou no formulário, mudam as propriedades. As propriedades que aparecem aqui são as propriedades daquele objeto. Reparem, vou clicar no botão. Aqui estão. Essas são as propriedades deste botão. Tá? Eu posso ter um outro botão aqui com propriedades completamente diferentes. Reparem que quando eu clico aqui, mudam as propriedades, mudam os valores ali do lado, nas propriedades. Por quê? Porque essas são as propriedades do
botão 2. Quando eu clico no botão 1, essas aqui agora são as propriedades do botão 1. Se eu clicar no formulário, estas são as propriedades do formulário. Então, dessa forma, nós podemos alterar também as propriedades de qualquer objeto. Nós alteramos algumas propriedades do formulário, mas eu posso também alterar as propriedades do botão e dos demais objetos que nós vamos colocar aqui e aprender a utilizar. Bom, vamos retirar o botão 2. Clico no botão 2 e aperto Del. Retirei o botão 2. Bom, o objeto selecionado, já dá para ver aqui, é o botão 1. E essas são as propriedades do botão 1. Né? Se você movimentar aqui, ele de cara, você vê aqui a propriedade que talvez seja a mais importante do botão 1, que é a propriedade texto, que é o texto que aparece dentro do botão. Né? Vamos escrever aqui, por exemplo, é o botão grava. Quando a pessoa clicar aqui, digamos que ele vai gravar o que foi digitado ou o que foi selecionado. Né? Muito bem, está aqui. O meu botãozinho grava, né, no meu primeiro formulário. Se eu mandar executar, vamos ver o que acontece. Aqui está, executando o meu formulário. E eu consigo ver o meu formulário, já com o título alterado e com o botão grava. E quando eu clicar, o que será que ele está gravando? Ele não está gravando absolutamente nada. Por quê? Porque eu não botei código ainda para gravar. A única coisa que eu fiz foi mudar o texto que aparece aqui. E isso não coloca código de gravação nenhum. Eu tenho que escrever aqui linhas de comando, nós vamos aprender a fazer isso. Eu tenho que escrever linhas de comando dentro do botão, digamos assim. Vocês vão entender melhor como se faz isso. Mas eu tenho que dizer para ele, olha, quando clicar o botão, execute isso, isso e isso. Ou seja, execute a gravação que eu quiser. Tá? Bom, isso nós vamos fazer mais para frente. Continuando a analisar aqui como alterar essas propriedades, eu tenho também como mudar o tamanho do botão, aqui tem o size do botão, eu tenho aqui diversas outras propriedades simples de utilizar. Eu tenho, por exemplo, como colocar uma imagem aqui na propriedade de mês. Eu tenho como selecionar um JPG, uma imagem tipo JPG ou tipo outro tipo de imagem que ele aceita também. E seleciono do meu disco e vai aparecer aqui dentro do meu botão. Né? Então, super interessante ter botões com imagens, com figuras. Imaginem botõezinhos que têm desenhos e figuras, né, como ícones, que são mais ou menos o que aparecem aqui em cima, olha, na interface do Visual Studio. Né? Isso aqui são botões também, mas são botões diferentes, né? São botões que estão meio que chapados nessa linha aqui. E eu tenho essa propriedade também aqui. Eu tenho uma determinada propriedade que vai me permitir também tornar um estilo flat do botão. Olha, flat style, standard. Eu posso alterar aqui, botar um botão flat. Como é que é um botão flat? Olha aqui. Exatamente, flat, sem aquele relevo que ele tinha antes. Ele é um botão flat. Né? Ele funciona muito parecido com o anterior. Né? A única coisa que mudou foi a aparência. Reparem que agora, quando eu passo o mouse em cima, ele escurece. Muito parecido com esses botõezinhos aqui de cima, que vocês devem se lembrar. Quando eu passava aqui o mouse em cima, eles também mudavam a cor. Né? Naturalmente, ainda não acontece nada quando eu clico. Bom, voltando aqui para as minhas propriedades aqui do botão, eu tenho... vamos selecionar o botão. Pronto, agora sim apareceram as propriedades do botão. Muito bem, então eu tenho aqui uma infinidade. Eu acho que vocês vão se distrair bastante alterando, fiquem à vontade, alterem e vejam o que aconteceu. Algumas são simples e diretas, outras são mais complexas um pouquinho, né? E vocês vão ter que aprender a utilizar, mas é muito simples. Vamos ver mais uma ou outra aqui. Por exemplo, essa Anchor, que é uma âncora, ou seja, onde o meu botão está agarrado. Olha, o meu botão está agarrado. Quando eu clico aqui nesse botãozinho para baixo, ele me mostra. Ele está agarrado aqui, está fixado à altura e à esquerda da minha janela. Isso significa o quê? Ora, isso significa que se eu der um play aqui, ó, e eu aumentar essa minha janela, o botão, como ele está agarrado aqui na altura
e a essa distância aqui do lado esquerdo, né? Ele não acompanha essa barra aqui. E o que eu tenho que fazer para ele acompanhar essa barra quando eu aumentar a minha janela? Era muito simples, olha, eu venho aqui nesta propriedade, Anchor, e eu altero, marcando aqui, olha, eu quero que agarre aqui, aqui, e não agarre na altura nem do lado esquerdo. Ele vai agarrar do lado direito e do lado esquerdo. Com isso, vejam o que mudou. Quando eu executar, aqui está a minha janela. Se o usuário resolver aumentar a janela dele, este é um botão que acompanha o lado inferior e a parte de baixo, ou seja, ele está amarrado a estas duas laterais aqui. Tá? Então o usuário vai aumentar e esse botãozinho vai estar sempre no cantinho direito abaixo. Tá? Muito bem, uma propriedade muito interessante e muito usada quando você permite ao usuário mudar o tamanho do formulário. É verdade. Você pode brecar isso também. É uma propriedade do formulário. Você não permite que o usuário faça o redimensionamento da tela. Esta é uma propriedade do formulário. Como tarefa, identifiquem pelos nomes das propriedades do formulário qual é a propriedade. Daqui a pouco nós veremos qual é. Muito bem. Continuando, eu espero que você tenha dado uma pausa e feito um teste com o seu Visual Studio Express. É assim que deve ser, tá? Toda vez que a gente fizer um exercício, procure pular para o seu Express 2008, fazer o seu teste, verificar você mesmo as dificuldades que você vai encontrar, depois volte para cá e aí a gente continua o curso. Esse é o ideal. Faça uma pausa, aproveite que a interface aqui de estudo permite que você faça uma pausa quando precisar, faça o teste e depois retorne para cá. Bom, respondendo à pergunta anterior, a propriedade é essa aqui, olha. O Form Border Style, que é o estilo da borda do formulário. Né? Reparem qual é a opção selecionada, é o Sizeable, ou seja, é o tamanho regulável. Né? É, essas são as opções que eu tenho. Né? Ou seja, não vai ser sem borda nenhuma. Como seria essa janela sem borda? Vejam só essa janela sem borda, como ela ficou. Né? E se eu executar, o que acontece? Eu dou um play aqui e aqui está ela executando. Ora, mas sem borda ficou esquisito. Inclusive eu não tenho como movimentar ela, porque eu não tenho mais a barra de título, né? E no Windows eu movo segurando a barra de título. Então a janelinha está chapada aqui. Eu tenho o botão grava para que eu possa clicar, continua funcionando, mas eu não tenho como movimentá-la, nem pegar aqui nas bordas para movimentar também. Então vamos dar um stop aqui atrás, né? Já que sumiu também o botão de stop, maximize, minimize, quando eu escolho sem borda. Que outros tipos eu tenho? Bom, eu tenho uma borda simples, aqui está a borda simples, e eu tenho uma que ele chama de fixa 3D, ou seja, uma borda também fixa em 3 dimensões. Vamos executar para ver essa daqui rodando. Aqui está a minha janela. Será que ele me permite alterar? Não, ele não permite alterar. Reparem que o cursor do mouse não muda. Ele não me permite alterar com Fixed, porque justamente é uma borda de tamanho fixo, é uma janela de tamanho fixo. Tá? Muito bem, vamos cancelar, vamos voltar para cá. Que outros tipos ele permite? Bom, tem outros tipos aqui, tem do tipo Dialog, que ela vai ficar parecida com uma janelinha de Dialog. A Sizeable, que é a normal, a padrão, né? E algumas outras ali menos utilizadas. Aqui o que mais vamos usar é a Sizeable para permitir que o usuário mude o tamanho, ou então vamos utilizar essa Fixed aqui, que também vai fixar e deixando não alterável aí o tamanho da janela. Ok? Bom, eu queria mostrar mais um muito importante também aqui, que é a Control Box. Essa outra propriedadezinha chamada Control Box. Reparem que ele está marcado verdadeiro, ou seja, true, né? E eu vou alterar para false. E vejam o que acontece. Quando eu boto false aqui, ele simplesmente me retira aqui os 3 botõezinhos de controle, né? As 3 caixinhas de controle, que é o minimize, maximize
e o botão de fechar. Então é uma opção também que você pode ter tirar. Não é padrão. O padrão é deixar eles e de repente desabilitar um ou outro só conforme a necessidade. Você tem opções aqui também de desabilitar só determinado botão, ok? Desses boxezinhos que tem aqui em cima. Muito bem. Voltando aqui para o lado direito, vamos analisar agora alguns componentes aqui do Toolbox e como eles funcionam. Bom, o botão nós já vimos, já conhecemos aqui. O checkbox. O checkbox é uma caixinha, você clica aqui do lado e aparece o seu checkbox. Bom, naturalmente ele traz com o nome checkbox 1, é o nome padrão, né? Eu tenho também uma propriedade text que eu posso colocar a minha opção. Por exemplo, sapatos. Digamos que eu esteja fazendo uma seleção e se eu escolher um sapato, ele vai marcar aqui que eu escolhi um sapato. Então, esse é um checkbox para selecionar sapato. Poderia ser um checkbox, por exemplo, para selecionar o jornal que eu leio todos os dias ou outra opção qualquer. Então, é um campinho checkbox. E como é que eu sei se ele está marcado ou não? Bom, eu tenho uma propriedade que vai me dizer se está marcado ou não. Bom, bom, eu tenho aqui a propriedade. Bom, eu tenho fonte também para alterar a fonte, né? E eu tenho aqui um pouco para cima, aqui está, checked, que repare que está falso, né? Falso significa, olha, não está marcado, né? Se eu mudar aqui para true, olha aqui, ele já inicia marcado. Então eu posso executar a minha janela. Vamos executar. Aqui está. E ele iniciou selecionado. Por que ele iniciou selecionado? Porque eu botei a minha propriedade para iniciar com true, com marcado. E se eu clicar? Se eu clicar, eu desmarco. Se eu clicar de novo, eu marco. E assim por diante. Eu posso selecionar ou não o checkbox. Assim funciona um checkbox. Eu tenho um outro muito parecido com um checkbox, que é o Radio Button. O Radio Button, aqui está, né? Ele é marcado ou desmarcado. Ele também tem uma propriedade de texto para eu colocar aqui a minha opção. Vamos botar um nome de um esporte, por exemplo, futebol, tá? É, não, futebol não. Vamos mudar esse exemplo. Vamos colocar masculino e vamos colocar a opção aqui, um outro radio button com a opção com o texto feminino. Excelente. Vamos ver a diferença desses botõezinhos do checkbox para o botão do radio button. Reparem que se eu marcar aqui masculino, né, se eu clicar em feminino, automaticamente ele desmarca o masculino. Então essa é a diferença do checkbox para o radio button. O radio button ele só vai permitir um marcado. Você usa o radio button quando você só pode ter um selecionado. Então digamos que eu possa ter 5 opções aqui, mas apenas uma vai estar sempre selecionada. O checkbox não, o checkbox ele me permite marcar um, dois, três, quatro, quantos eu quiser, de acordo com a minha preferência. Então, essa é a principal diferença e vocês já podem imaginar quando vocês vão utilizar aqui o checkbox e quando vão utilizar o radio button, ok? Depende da tua necessidade no teu formulário. Vamos topar aqui, vamos parar a minha aplicação e continuar aqui analisando os principais componentes. Bom, eu tenho aqui um combo box. Combo box é muito usado. É esse carinha aqui que tem uma setinha aqui no canto direito e aqui dentro normalmente tem um conteúdo de várias opções para serem selecionadas. Como é que ele deve ser usado? Bom, reparem que ele tem aqui esse botãozinho aqui que é uma opção aqui rápida para propriedades também, né? E me mostra as principais propriedades. E uma das opções que ele me dá é um Edit Items. Aqui eu posso preencher os itens que vão estar dentro do meu
Combo Box, tá? Bom, uma outra opção é seleciono o Combo Box, aparecem aqui as propriedades do Combo Box e uma das propriedades é Items Collection. E eu vou aqui no botãozinho que vai me abrir a mesma dialog box para eu colocar as opções. Muito bem, eu estou agora numa feira e as minhas opções vão ser banana, uva, pera, deixa eu ver outra aqui, mamão, ou seja, qualquer opção que eu queira colocar, né? Eu dou um OK e o meu Combo Box já tem as opções. Vamos executar a minha janela, de novo no botão Start. Aqui está a minha janela. E se eu clicar aqui na setinha do Combo Box, eu já vejo as minhas opções. Tá? Então aqui está, eu escolho aqui pera, por exemplo. Fiz a minha seleção. Então o Combo Box deve ser utilizado sempre que você tem um conjunto de opções pré-definidos, ou seja, vão ser sempre aquelas. Este é então o meu Combo Box. Vamos estopar, vamos parar, vamos voltar aqui. Vamos continuar aqui a nossa lista. Vamos agora para, deixa eu ver, meu label. Eu estou pulando alguns aqui porque eu vou estar ensinando em capítulos mais adiantados, mais para frente. Tá? Vamos nos mais fáceis que a gente vai usar agora. O label. O label é importantíssimo. Imaginem aqui esse combo box que eu acabei de colocar. Né? O usuário precisa saber o que é isso aqui e o que ele deve escolher. Né? Então eu posso colocar um label ali associado, e botei em cima aqui, né? Próximo, né? Eu posso botar na frente se eu não tivesse aqui os read buttons, né? Eu vou colocar em cima. E no campo texto do label, eu vou colocar escolha uma das frutas. Pronto. Aqui está, o meu label é escolha uma das frutas. Se eu der um play, aqui está. A minha janela executando, com um label aqui em cima, escolha uma das frutas, e o combo box também escolhendo aqui, funcionando, né? Aqui as opções masculino e feminino também funcionando, o meu checkbox aqui também funcionando. Ok, só que nada executa, nada produz nenhum processamento, né? Eles são botões ou componentes, controles, né, que já vem pronto já, que o Visual Basic já nos permite aqui utilizá-los aqui, mas eu preciso para cada um deles desenvolver o programa, né, dizendo o que fazer com cada um deles. Ou grava no disco, ou faz um cálculo, né? E isso a gente vai estar justamente vendo nos próximos capítulos. Vou continuar analisando aqui os meus componentes. Vamos agora para um também muito utilizado, que é o List Box. O List Box ele é uma caixa que também é parecida aqui com o Combo Box, né? Mas ele tem um comportamento um pouco diferente. Se eu executar aqui, eu não vou ver nada porque ele não tem nenhum item aqui dentro. Mas ele poderia, por exemplo, ter itens aqui dentro, listados, né? 100, 200 itens aqui dentro listados, e ele apareceria aqui como uma lista aqui para a pessoa também selecionar ou visualizar simplesmente. Então vamos acrescentar alguns itens aqui dentro do meu list box 1 aqui que eu incluí na minha tela. Que itens eu posso incluir no meu list box? Como incluir? Primeiro eu seleciono aqui o list box, clicando nele. As propriedades do list box aparecem aqui do lado. E eu venho aqui em Itens Collection, exatamente como nós fizemos antes com o combo. E aí eu vou colocar minhas opções aqui, né? Como é que eu vou viajar? Eu vou de carro, eu vou de avião, eu vou de barco, eu vou de bicicleta, eu vou de moto, eu vou. O que sobrou? Deixa eu ver. Eu vou a pé, né? Então aí posso ter aqui opções aqui diversas aqui. Vamos dar um OK e aqui estão as minhas opções do meu listbox. Reparem que se o listbox for menorzinho do que a quantidade de opções, ele já bota automaticamente aqui do lado
há uma barrazinha de rolagem, olha, para que eu possa rolar para cima ou para baixo aqui as minhas opções. Então, se eu tiver 200 itens aqui dentro, 100, 50, 10, 15 itens aqui, que o suficiente que ultrapasse aqui o limite, ele vai me colocar uma barrinha de rolagem aqui do lado. Vamos fazer a barrinha de rolagem aparecer. Então, vamos tirar um item aqui e pronto, já está rodando e eu tenho aqui a minha barrinha de rolagem, né? São poucos itens, mas ele permite também eu marcar aqui fazendo uma seleção, tá? Ou simplesmente visualizar quais são as opções que eu tenho, né? Poderia ser uma lista com preços, qualquer coisa desse tipo. Imaginem também um caixa de supermercado, nós vamos fazer esse exemplo mais adiante, né? Com os itens comprados e os preços aparecendo do lado, né? Como se fosse uma lista de compras. Vamos parar, vamos voltar aqui então. Bom, dando continuidade, além do list box, nós temos aqui, por exemplo, uma progress bar. Olha, esse é um objeto muito interessante. E às vezes a gente vai utilizar um progress bar para mostrar o andamento de um determinado processamento que é muito que seja muito demorado, né? Essa progress bar ela tem uma propriedade aqui, que é a propriedade mais importante dela, já aparece aqui marcada, olha, se chama value. Essa propriedade value, ela vai de 0 até 100, de forma que se ela tiver marcado 20, significa que ele vai preencher 20% dela aqui, ó. Se ela tiver marcado 50, ele vai preencher para a gente aqui 50% dela. E assim por diante. Mas como é que funciona? A ideia é que durante o processamento do meu formulário, né, o próprio processo, o código, né, conforme ele for executando uma atividade, ele vai alterando essa propriedade aqui e mostrando para o usuário que algo está acontecendo e dando uma ideia para ele de quanto tempo falta, né? Ela tem duas funções. Primeiro, mostrar que está realmente tendo um progresso. E segundo, dar uma ideia para o usuário que está olhando de quanto falta mais ou menos, né? De quanto já correu de tempo e quanto está faltando. Muito bem, então assim pode ser usada a progress bar. Vamos retirar a progress daqui. Eu marco ela e dou um del aqui. Read button nós já falamos. Text nós vamos ver mais à frente. Text box, essa daí é muito importante. Vamos colocá-la aqui, né? E ela nada mais é do que um campo de texto. Então, isso é muito utilizado porque, imagine que eu vou fazer um formulário onde eu precise preencher os dados de uma pessoa, né? Então eu vou ter aqui um labelzinho do lado dessa text box com o nome da pessoa. Aqui está, né? E aqui eu tenho a minha text box. Então, quando eu executar a minha janela, a text box ela permite, aqui está, né? Reparem que eu tenho um label definindo, explicando para o usuário o que deve ser digitado aqui no text box. Normalmente é assim que eu uso o label junto com uma text box. E eu posso aqui, então, preencher. O usuário sabe que ele tem que digitar o nome dele. Aqui está, Anacleto Silva, digamos que esse seja o nome do usuário. E quando ele apertar o botão, vai gravar, né? Naturalmente, por enquanto, nada acontece. Mas dessa forma funciona o meu text box. É um campo de texto livre para digitação. Ok? Vamos parar então o nosso processamento e voltamos aqui a analisar o meu toolbox. Rolando mais para baixo um pouco, eu vejo que eu tenho outros blocos aqui de controles. Eu tenho um bloco chamado containers. Esse bloco de containers, ele tem alguns objetos que têm uma característica interessante. São objetos que, na verdade, eles são agrupadores ou painéis, eles funcionam mais ou menos como painéis, né? E dentro deles você coloca outros objetos. Tá? Então, por exemplo, reparem aqui o Tab Control. Vamos tirar aqui este aqui e vamos colocar o Tab Control, que é um dos mais interessantes.
Aqui está. Reparem o tab control, como ele funciona, né? Vamos executar. Aqui está, olha. Vejam que eu tenho duas tabzinhas. Esse aqui é regulável, eu posso criar 3, 4, quantas tabs eu quiser, né? Eu posso ter alguns objetos aqui dentro, alguns campos de digitação aqui dentro, né? Quando clicar tab 2, vão aparecer outros campos, outro conteúdo aqui dentro, ou uma explicação da tab 1. Então você consegue criar páginas diferentes dentro de um formulário só. Tá? Isso te dá um crescimento muito grande aqui no tamanho do teu formulário, né? E permite para o usuário facilmente aqui saltar de alguns campos para outros, né? Isso me lembra, não sei vocês, mas me lembra o nosso formulário de imposto de renda, né? Quem já preencheu conhece que ele tem algo parecido com isso aqui e que permite o usuário justamente navegar entre as páginas do formulário, né? Onde você tem dependentes, onde você tem pagamentos realizados e etc, etc. Então você pode ter aqui N abas. Onde você regula a quantidade de abas que você quer ter, adivinhe, nas propriedades desse objeto. Aonde você regula aqui o nome das abas, nas propriedades do objeto. Né? Você pode ter cores diferentes? Pode. Aonde você regula? Nas propriedades desse objeto. Então, façam alguns exercícios agora, montem também esse objeto na página de vocês, identifiquem quais as propriedades que alteram cores, quais as propriedades que alteram o texto aqui de cada aba, tá? Seguimos após o seu exercício. Bom, continuando aqui então, nós vimos containers. Vamos dar uma olhada aqui em menu toolbar. Esse nós vamos ver em detalhes um pouco mais para frente quando nós montarmos formulários profissionais, no capítulo que nós falamos sobre formulários profissionais. São alguns recursos de justamente que vai nos permitir criar um menu igual existe esse aqui de cima do próprio Visual Studio, olha, nós vamos aprender a criar um com esses componentes aqui, né? E outros aqui que nós vamos ver mais para frente. Ele tem componentes de data. Esses componentes normalmente são usados para acesso a banco de dados e para associar o meu formulário ou os objetos do meu formulário a um determinado banco de dados e seus campos. Tá? Isso daqui nós vamos trabalhar com essa parte aqui no curso de Visual Basic avançado. Bom, nós temos também outros mais avançados aqui. Nesse curso ainda nós vamos trabalhar com o timer, que é muito interessante, muito simples de trabalhar também, tá? Mas na verdade são componentes de menos uso, né? Mas muito interessantes. Por exemplo, eu cito aqui o Serial Port, que é um componente que vem com algumas propriedades que nos facilitam trabalhar com a porta serial do computador, que é aquela portazinha que vai permitir que o seu computador mande sinais elétricos para um circuito eletrônico externo, que aí pode mexer um braço mecânico, né? Imagine o computador ligado através de um cabinho serial na porta serial traseira do computador, sendo controlado por um programa feito em Visual Basic. Nesse caso, você iria usar este componente aqui, Serial Port, ok? Bom, alguns nós vamos ver então mais adiante. Print são alguns componentes para impressão. Nós vamos aprender também no Visual Basic avançado. Dialog. Dialog nós vamos aprender ainda neste curso, ok? Mas são algumas janelas padrões do Windows para interação com o usuário. Muito bem, então assim nós vimos aqui os principais, pelo menos, e os que a gente mais vai utilizar são esses aqui, que são os Common Controls, são os mais usados, os controles mais utilizados. Nós vamos aprender quase todos eles nesse curso ainda, ok? Bom, vindo aqui para a minha ferramenta aqui em cima, analisando algumas dessas opções, eu tenho o menu File com a opção aqui de New Project. Quando eu clico aqui, eu estou dizendo para o Visual Studio que eu quero criar um novo projeto. E aí ele vai perguntar primeiro se quer que eu salve esse que está aqui. Se eu disser sim, ele vai salvar esse que eu estou trabalhando aqui. Né? Esse é o que a gente mais vai utilizar, o New Project, essa opção aqui em cima. New Website. Né? Nesse curso nós não vamos criar o website.
O Open File, Open Project. O Open Project significa que você está abrindo um projeto que você já começou ele num outro dia. Então imagina que você criou um novo projeto ontem e hoje você vai continuar a trabalhar. Então você vai vir aqui em Open Project, vai lá na pasta e vai selecionar o teu trabalho, tá? Para dar continuidade. Aí ele vai carregar e você continua a programação. Aqui é um add, uma opção de add, onde ele permite adicionar um novo projeto, um existente projeto e algumas outras opções, né? E o close. O close, ele vai salvar. Se eu mandar fechar aqui, ele vai me pedir, vai perguntar se eu quero salvar, né? É sempre bom, sempre que vocês estão desenvolvendo, vocês têm que procurar salvar com frequência, tá? Bom, e o salvar com frequência você faz aqui no Save All. Então acostumem de vez em quando vir aqui e clicar no Save All. Tá? Outra opção, naturalmente, é vir aqui nesse ícone, que é o mesmo, né? Save All. Tá? Bom, aqui eu tenho algumas opções, que aqui é o Open File, né? New Project também pode ser chamado por aqui. Então, as mesmas opções que eu tenho aqui em cima, vejam que eu tenho as principais aqui embaixo também. E eu tenho essa Add New Item. Nós vamos ver mais para frente, mas só adiantando aqui, ele permite eu adicionar um item para o meu projeto. Eu posso aqui, então, adicionar uma janela de Windows, adicionar um controle novo, adicionar um componente, adicionar um módulo, uma classe, ok? Então eu posso adicionar componentes novos para a minha Windows Application. Bom, tem algumas outras opções aqui de edit, né, com undo, find, view, que vão me dizer se eu quero enxergar a toolbar ou não, toolbox se vai tá aparecendo aqui do lado ou não, se a minha tela vai estar em full screen ou não. Vocês têm umas opçõezinhas outras aqui. Bom, dentro de build, eu queria mostrar para vocês que aqui é aonde ele faz a parte da compilação do programa, ou seja, onde ele pega essa janelinha aqui e transforma ela em uma aplicação. Então, dentro de build, quando você clica Build Windows Application, ele vai pegar o que você colocou aqui de botões e de componentes e mais o código que você vai aprender a escrever, ainda não escrevemos nesse, mas vai aprender nos próximos, e aí ele compila isso aqui, transformando isso aqui em um executável, um programa realmente que vai ser executado pelo pelo Windows, ok? Ah, mas espera aí, mas quando eu clico aqui nessa setinha, ele não faz isso? Ele faz também, tá? Só que ele aqui, ele está executando, ele está traduzindo, sem criar diretamente aqui um executável. Então ele está executando de dentro do Visual Studio, né? Diferente do Build, que quando você clica, ele cria em disco uma aplicação, ok? Bom, tem algumas outras opções que nós vamos estar vendo aqui no avançado, que é o Publish para publicar a tua aplicação, o Clean para apagar. Nós vamos estar vendo na parte avançada no curso avançado de Visual Basic. Eu acho que o principal, então, da interface, nós podemos considerar que vocês já estão apresentados, estão aptos aí para iniciar, então, as primeiras aplicações. Tudo isso que nós fizemos aqui foi conhecer o ambiente de desenvolvimento, foi conhecer aqui a suíte do Visual Studio, né, com os seus componentes, com as suas janelas, as suas opções e os principais botões. Tá? Não fizemos ainda nada de programação. Se você já está achando que conhece muito, esqueça, você está só iniciando. Nós vamos agora para o próximo capítulo.